vou chamar, se você puder me acompanhar. Eu não sei se a minha tradução é muito diferente da dos irmãos. É, né? Convidar os irmãos para ler o texto que está contido na carta de Paulo aos irmãos em Colossenses. Carta de Paulo aos irmãos em Colossenses, capítulo número 3. Colossenses, capítulo número 3, versículo do 12 ao 16. Colossenses, capítulo número 3, versículo do 12 ao 16. Glória a Deus. José Pedro está por ali. Um abraço para ele. Viu, José? Um abraço para ele. Glória a Jesus. Vamos ler. Colossenses 3, do 12 ao 16. Amém. Visto que Deus escolheu para ser seu povo, santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Sejam compreensivos uns com os outros. Perdoem quem vos ofende. Lembrem-se de que o Senhor perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se de amor uns para com os outros, e todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz do Senhor Jesus governe seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados para viver em paz e sejam sempre agradecidos. E a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês e ensine e aconselhem uns aos outros com a sabedoria. Cantem a Deus salmos e hinos e cantos espirituais com o coração agradecido. Pai, te louvamos pela tua palavra, que nesses poucos minutos que vamos usar, Senhor, que o Senhor possa fazer a tua palavra ser entendida nas mentes e nos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja em Colossenses, os irmãos colossenses ficavam na Ásia, mais precisamente, irmãos, isso era na região da Frígia. E os irmãos colossenses estavam passando, Josefa Gama, em um período de confusão, eu vou chamar de confusão espiritual. Eles estavam dando ouvidos a outras pessoas que não eram as pessoas que Deus levantou para cuidar deles. Eles estavam passando por um momento de turbulência, onde eles estavam querendo fraquejar na fé. Os irmãos, São Francisco de Colossenses, os irmãos colossenses, estavam meio que desesperançados, estavam meio desorganizados espiritualmente. Os irmãos em Colossenses estavam cheios de brechas, onde Satanás estava trabalhando para que a igreja situada na Frígia, na Ásia, se desmontasse, acabasse. Mas Paulo, pela sabedoria do Espírito Santo, minha mãe Deus, escreveu essa carta. E você vê claramente as mulheres, ou por acaso algum dos irmãos que gostam de fazer bolo, você sabe que todo bolo tem uma receita. Todo bolo tem uma receita. Paulo dá uma receita aqui para os irmãos voltarem a ser crentes firmes, decentes, honestos e, por que não dizer, espirituais diante de Deus.
Qual a primeira característica que Paulo vê da necessidade dos irmãos? Ele vem fazendo uma narrativa interessante no versículo 12, ele diz: visto que Deus escolheu vocês para serem santos. Não é preciso ser muito inteligente como Cícero para entender que se Paulo estava dizendo que havia uma necessidade daquele povo ser santo, é porque certamente eles não estavam sendo santos. Então Paulo diz: olha, vocês foram escolhidos, ou no original, separados para serem santos. E os irmãos estavam com grande dificuldade para buscar a santidade. Então perceba, ele diz: visto que vocês foram separados para ser santos, revistam-se. A palavra revestir vem do contexto vestir-se outra vez, ou vestir-se novamente. Então, revistam-se. Paulo estava dizendo: vistam aquilo que vocês estavam vestidos e vocês tiraram, voltem a vestir. Foi isso que Paulo dizendo. Aí Paulo disse: coloquem que roupa, Paulo, a gente vai botar. Ele disse: eu vou ensinar vocês as roupas que vocês precisam vestir. Vocês se revistam-se de compaixão. A palavra compaixão é eu ter a soma da misericórdia com a paixão por ajudar alguém, mesmo que aquele alguém tenha me ofendido. A palavra compaixão, ela tem raiz na prática do ato da misericórdia. Aí Paulo diz: se vistam, que roupa? Vistam a roupa da compaixão. Se Paulo manda revestir dessas roupas, é porque os irmãos de Colossenses estavam despidos dessas roupas. Os irmãos precisam entender que se nós vacilarmos na vida espiritual, uma das características que o diabo tem é de nos despir. Como assim, pastor? Você vai ver na 4ª carta de Paulo, onde 2 rapazes foram expulsar uns demônios, e o demônio estava lá sobre o endemoniado, e os rapazes chegaram em nome de Jesus, que Paulo prega: nós expulsamos esses demônios. Aí o demônio disse pela boca do jovem: eu conheço Paulo e conheço o Deus de Paulo, mas vocês, quem são? E automaticamente os demônios atacaram aqueles 2 rapazes e os despiram. Entende? Configurando no mundo espiritual, se nós não tivermos uma vida espiritual de forma ordeira, com muita convicção, eu digo que Satanás vai trabalhar para nos despir. E quando nós tiramos a roupa da compaixão, nós ficamos pessoas insensíveis. Somos aquele tipo de crente que diz assim: não, eu me importo comigo. E os outros, mas o irmão ali está passando uma dificuldade, estou nem aí, tudo bem, está tudo certo. Crente que age assim é uma característica que ele está sem compaixão. Eu vou acelerar porque senão o tempo não vai dar. Ele diz: revistam-se, revistam-se de compaixão e bondade. Pastor, quer ser um crente bom? É aquele que pensa sempre primeiro no outro. Qual o homem na Bíblia que nós podemos identificar que pensava primeiro no próximo? Se você for ler o livro de Atos, capítulo 4, você vai ver que Barnabé, ele era um crente, um cristão, que ele pensava primeiro no próximo. Como é pensar primeiro no próximo, Josefa Pedro? É quando eu recebo um presente de Deus, uma bênção, através de alguém, ou de alguma forma eu recebo algum benefício. Eu não penso primeiro em mim. Eu penso: meu Deus, será que o irmão Cícero não está precisando disso aqui que eu ganhei? Será que a gente não pode dividir? Será que eu não posso, como eu fui abençoado, pegar uma fatia dessa bênção e abençoar o irmão Renilson? Esse tipo de atitudes são características daqueles crentes que são revestidos de forma especial de bondade.
Aí Paulo disse, eu não vou me prender, tem muitos adjetivos aqui para eu expor, mas não vou fazer isso. Aí Paulo disse, vistam-se da compaixão, da bondade e da humildade. O que é humildade? Humildade é a capacidade que eu tenho de aprender com alguém que sabe menos do que eu. Por exemplo, é natural, apesar de nós não trazermos isso, que não é importante, à tona, as pessoas têm uma compreensão que é uma obrigação do pastor saber um pouquinho mais da Bíblia. É uma compreensão natural das pessoas. Então, você mostra a humildade quando naquilo que você pode ser melhor do que alguém, você prefere sentar para ouvir outra pessoa que possivelmente saiba menos do que você. Se a gente fizer aqui uma palestra sobre agricultura e vocês, por acaso, quiserem me ouvir sobre o tema, vocês estão demonstrando uma humildade suprema, porque vocês entendem 1000 vezes mais de agricultura do que eu. Se eu quiser dar uma palestra sobre agricultura aqui, eu vou ter que pesquisar, estudar, me afincar no tema, para poder passar alguma coisa que, por acaso, eu imagino que para vocês seja uma novidade. Mas o ideal é eu sentar para ouvir vocês, porque em agricultura vocês sabem bem mais que eu. Mas quando vocês aceitam que eu fale sobre agricultura, para vocês que trabalham nisso, vocês estão demonstrando um ato de humildade. Ouvir quem sabe menos, enquanto vocês que sabem mais estão escutando. Ato de humildade. E eu tento lutar para buscar revestir-me de pelo menos uma dessas vestes que Paulo ensina. Não tem coisa melhor do que o crente ser humilde. Não existe essa coisa, eu sei, eu faço, eu arrebento, eu sou tampa. Não existe. Tanto é assim que quando chega alguém aqui que toca teclado, eu sumo logo daqui e fico por ali. Porque eu prefiro que alguém faça aquilo que eu estou repetidamente fazendo. É bom você ver outra pessoa fazendo. Vocês cansam de me ouvir eu dizer que eu quero me apresentar de teclado. Por quê? Eu preciso ver outras pessoas aqui. A minha esposa disse que eu fiquei chateado porque ela colocou o culto. Ela comentou comigo para colocar o culto na quinta-feira, lá em Rosa Luxemburgo. Eu disse, eu fiquei chateado? Ela disse, foi, você botou uma cara de chateado. O que foi? Eu não tenho uma cara de chateado porque você falou do culto em Rosa Luxemburgo e eu aceitei, eu assinei embaixo. Foi. Foi não, filha, foi. Aí eu fui pensar, né? Colocar nos meus botões. Por que eu coloquei cara de chateado? Aí eu cheguei na conclusão, eita, realmente foi mesmo, coloquei cara de chateado. Porque eu pensei que quem ia dar as palestras na quinta-feira lá em Rosa Luxemburgo era eu. Mas como ela se prontificou a dar as palestras lá em Rosa Luxemburgo na quinta-feira, eu já fiquei tranquilo. Fique na certeza que eu não gosto de fazer tudo sozinho. Porque nós somos um corpo. E o braço direito jamais vai conseguir coçar ele mesmo. O braço direito só vai conseguir ser coçado pelo braço esquerdo. Ou seja, não posso fazer tudo sozinho. Nós precisamos fazer e aprender juntos. Não tem aqui ninguém melhor do que o outro. Nós crescemos juntos. Isso é ato de humildade. Ei, perceba bem. Paulo diz, de forma interessante, revistam-se de mansidão. Essa é uma martelada na minha cabeça. É uma luta contínua. É uma veste que eu vivo permitindo me despir direto. Mansidão. Pense na luta que é para você ser manso. O que é ser manso? É alguém nunca conseguir lhe tirar do sério. Quando eu estiver no nível que alguém pode perturbar um dia inteiro, eu manter o mesmo nível de temperamento, aí eu vou dizer que eu consegui subir um degrau no tema
mansidão. Porque é natural que o crente que busca a santidade, há a santidade progressiva e há uma santidade que os teólogos chamam de vertical e horizontal. A santidade tanto é assim quanto é assim. Eu jamais posso ser um santo com Deus. Eu jamais posso buscar humildade em Deus, compaixão em Deus, bondade em Deus, se eu não souber tratar bem meu irmão, não souber ser compassivo com meu irmão. Entenda, não é complacente, é compassivo. São palavras com adjetivos totalmente diferentes. Complacente é aquele que é passivo com o erro. Complacente é aquele que tem uma certa paciência com quem erra. Uma coisa é eu concordar com o erro. Outra coisa é eu estender a mão para quem errou e caiu se levantar. É essa a diferença. Então Paulo diz: lembrem-se, vocês precisam ter paciência. Percebam que a mansidão, ela vem colada com a paciência. Porque é impossível alguém ser paciente e não ser manso. É impossível alguém ser manso e não ser paciente. Ô pastor, eu sou um camarada paciente, mas sou bravo. Não colo. Não colo. Perceba bem, Paulo dá a vestimenta, paciência, mansidão, humildade, bondade, compaixão. Ele diz: revista. Por que, Paulo? Porque vocês são santos, são separados. Na linguagem do nordestino, são diferentes. O crente não é igual. Como é que eu entendo que eu sou diferente? Pastor, eu não sei, mas eu não me sinto bem mais naquela rodinha que eu ficava vendo todo mundo beber. Eu não me sinto bem mais. É alguma coisa incomoda e eu não quero ficar ali no meio. O que é isso? É o crente que está buscando santidade. E o Espírito testifica com o seu Espírito. O Espírito de Deus testifica com o seu Espírito. Incomoda você quando você está em um lugar que o Espírito de Deus identifica como impróprio. Perceba bem. Está difícil de entender? Acho que não, né? Então perceba bem. A paciência é companheira da mansidão. Aí ele diz: sejam compreensivos uns com os outros. A arte de compreender. Como assim arte? Porque tem muitas pessoas que gostam de ser compreendidas, mas não conseguem compreender. Eu conheço um irmão que antigamente a Igreja Assembleia de Deus era bem radical mesmo. Então, o irmão contou uma história. Eu conheço o irmão que contou a história, não conheço com quem aconteceu. Ele disse que ele contou uma história que tinha um irmão que veio à cidade pequena, veio um parque para a cidade. Aqueles parques de roda gigante, aquelas coisas. Aí, naquele tempo, os irmãos eram bem radical mesmo. Aí o pastor pediu para os irmãos não irem no parque, andar de roda gigante, daquelas coisas lá. E o irmão, toda vez que ele ia para a igreja, ele passava pelo parque, era caminho, ele olhava para a roda gigante. Aí teve uma vez que ele viu um irmão da igreja na roda gigante. Chegou o pastor e disse: pastor, o senhor não disse que não era para ninguém ir para o parque? O irmão Antônio foi lá. Pastor, tem que suspender das funções, porque o senhor disse que não era para ser assim, e ele fez, e papapá, tem que suspender. Pastor, irmão, vamos chamar o irmão para conversar. Talvez ele não lembrou daquilo que foi pedido e foi lá para o parque. Não, pastor, o senhor não pode ser passivo com isso, não. Tem que suspender, vamos tomar uma atitude. E fez aquele auê todinho. Não, rapaz, não vamos tomar uma atitude, não. Vamos conversar com o irmão. Não, pastor, o senhor disse que não era para ir, ele foi. Depois de o irmão tanto insistir, o pastor disse: tá bom. Conversou com o irmão que foi para a roda gigante e disse: olha, fique mais quieto no canto. Fique um mês sem pegar no microfone para cantar.
Por quê, pastor? Porque o irmão me disse que o senhor estava no barco. Não foi? Foi. O que foi? Porque o senhor foi? Não, me deu vontade e eu fui. Tá bom, o senhor não fica chateado não, né? Fico não, pastor. O senhor pediu para não ir, eu acabei indo. Eu entendo, tá bom. Só que o irmão que foi falar com o pastor, falando do outro que estava na roda gigante, tinha o desejo do coração de andar de roda gigante. Aí, no último sábado, que o parque estava se organizando para ir embora, o parque ia embora na segunda. No último sábado, o irmão que foi falar para o pastor, que o outro estava no parque, disse: rapaz, eu vou fazer um negócio. Chamou o dono do parque e disse: olha, eu vou alugar a sua roda gigante só para eu usar. Agora tem que ser 3 horas da manhã, quando não tem ninguém na rua. Ele disse: como assim? Eu não entendi. Não, porque o meu sonho é andar de roda gigante. Só que eu não quero que ninguém saiba. Aí eu vou pagar. Quantas cadeiras tem a roda gigante? Tem 8. Bom, eu vou pagar as 8 cadeiras. Eu quero dar 5 rodadas na roda gigante. Agora tem que ser 3 horas da manhã para ninguém ver. Aí o homem disse: tá certo, se o senhor vai pagar, a gente liga só para o senhor dar 5 rodadas. Esse é o seu desejo? É. Agora ninguém tem que saber. Tá bom. Quando foi de sábado, 3 horas da manhã, o irmão chegou lá, pagou. Deu a primeira rodada, a segunda rodada, a terceira rodada. Na quarta rodada, ele estava preso lá em cima da cadeira. A cadeira estava lá em cima. Quando a cadeira estava no meio do processo, lá em cima faltou energia. Faltou energia. E agora, o irmão disse: e agora, o que a gente faz? Tem que esperar chegar energia, rapaz. Senão, mas eu não posso ficar aqui. Mas eu não tenho o que fazer. A cidade é pequena, não tem corpo de bombeiro para lhe tirar daí. Tem que esperar chegar energia. E o irmão coçava a cabeça, se mexia na cadeira, orava para Deus mandar chegar energia, para ninguém ver ele ali. Quando deu 8 horas da manhã, os irmãos passaram para a escola bíblica. O irmão Renilson, acho que é testemunha, que em algumas igrejas, ainda hoje, a escola bíblica é no domingo de manhã. A escola bíblica, os irmãos passavam domingo de manhã para ir para o culto. Quando olharam, viram o irmão que foi entregar o outro lá em cima. Disse: meu amado, o senhor não vai para a escola bíblica? Ele não conseguia nem falar. 8h30 da manhã chegou a energia, o irmão desce da roda gigante com a cara mais lisa. Quando chega a noite na igreja, ele diz: pastor, eu vim pedir perdão porque eu desobedeci o que o senhor pediu. E era um desejo meu andar de roda gigante. Eu paguei 8 cadeiras para eu ir 5 rodadas. E na quarta faltou energia. E constrangido, agora eu vim lhe pedir perdão. Agora tem uma coisa: não me dê a suspensão que o senhor deu no outro, não. Aí o pastor disse: de jeito nenhum, meu irmão. Como o senhor tanto pediu para eu tomar uma posição com relação ao outro irmão, o senhor vai ser a mesma coisa. O senhor vai ficar 1 mês sem pegar no microfone. Mas pastor, vai pegar mal para mim, vai ficar feio. Mas eu estou usando a mesma ferramenta que o senhor pediu para usar com o outro irmãozinho, que foi andar na roda gigante. Então, às vezes nós não somos pessoas capazes de sermos compreensivos. Nós queremos ser compreendidos. O irmão quis ser compreendido na hora que ele foi pego em cima da roda gigante, mas não compreendeu quando o outro estava na roda gigante. Então, a compreensão é uma característica de quem é santo. Mas, meus amados, o importante que você precisa entender, além de tudo isso, Paulo diz: seja compreensivo com os outros e perdoe. É impossível você conseguir entrar no céu se você não saber perdoar. É impossível você conseguir ser cristão se você não perdoar. Mas pastor, se eu contar a minha história com relação àquela pessoa que eu não perdoo, se Jesus tomasse a decisão de não nos perdoar, nós estávamos perdidos. Enquanto eu tenho fôlego, eu tenho chance de ser perdoado por Jesus. Glória a Deus. Amém. E como Jesus perdoou, pregado lá na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eu preciso perdoar. O cristão que é santo, que está buscando a santidade progressivamente, ele precisa aprender
a perdoar. Entenda, se você consegue compreender e perdoar, Paulo diz, lembre-se que o Senhor perdoou a vocês também. Ensine de tudo e revistam-se de amor. Sabe o que Paulo quer dizer aqui na carta aos Colossenses? Vistam-se com essas roupas: compaixão, compreensão, sejam bondosos, humildes. Vistam-se com essas roupas, mas acima delas coloque o amor. Sabe o que é que eu entendo aqui? O amor é o lubrificante, é a graxa para fazer a engrenagem girar. Quem ama perdoa, quem ama compreende, quem ama é humilde, quem ama é compreensivo, é compassivo, é contemplativo. Quem ama consegue ter todas essas ferramentas, essas vestes que Paulo pede para os irmãos de Colossenses. Aí Paulo diz: aconselhem-se. Eu canso de falar aqui que nós somos família, José Pedro. A gente é família. A gente é família. Amém. Então Paulo diz: aconselhem-se. Sabe o que é isso? Que nós temos a capacidade de desabafar, colocar para fora. Minha esposa não sabia o que eu ia ler, mas deu aquela palavra. Perceba, quem recebe conselhos erra menos. Quem recebe conselhos tropeça menos. Quem recebe conselhos e os coloca em prática. Primeiro conselho, onde é que tem? Observar conforme a palavra de Deus. Aqui tem os melhores conselhos para aqueles que buscam a santidade. O crente que busca a santidade, ele nunca está contente com a situação que ele está. Pelo menos comigo é assim. Eu nunca acho que eu estou num nível importante na busca pela santidade. Eu sempre acho-me ultra, super carente de bondade, de amor, de mansidão, de paciência, de compreensão. Eu sempre me acho que eu estou carente dessas capacidades que o Espírito Santo está disposto a nos vestir ou revestir esta noite. Perceba muito bem. Paulo continua aconselhando que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua... versículo 15. Portanto, a paz de Cristo governe o seu coração como um membro do mesmo corpo. Eu entendo e aprendo com Paulo que crente que busca a santidade é governado pela paz. Como é, José Fabrício, ser governado pela paz? Nada tira a tranquilidade do coração dele. Nada deixa-o apavorado. Nada faz ele perder as extremidades, perder o freio. Nada faz ele perder o equilíbrio. Ele está sempre tranquilo, está sempre em paz. Eu ouvi uma frase de uma pessoa muito importante essa semana. Ele disse: eu aprendi duas coisas que eu vou levar para a vida. Se falarem de mim e for verdade, com certeza é algo que não vai manchar o meu caráter. Se falarem de mim e for mentira, eu não vou me preocupar, porque eu estou em paz com a minha consciência. Então, em todos os momentos na minha vida, eu estou em paz, porque eu pratico algo que não danifica o meu caráter. E se falarem algo que eu não fiz, eu continuo em paz, porque a verdade sempre prevalece sobre a mentira. Então, nada faz quem é governado pela paz perder as estribeiras. Rapaz, eu não dormi porque eu fiquei sabendo que alguém disse que eu fiz isso. O crente que é governado pela paz descansa tranquilamente. Por quê? Porque a paz está enraizada nele de uma forma que nada arranca essa veste chamada paz. Mas quais as vestes? Já estou terminando. Ele diz: portanto, permitam que a paz de Cristo, entenda, não é uma paz pessoal, é uma paz que vem de Cristo. Ela não nasce em outro lugar.
Ela não nasce na condição financeira, ela não nasce no bem-estar conjugal, ela não nasce no bem-estar da saúde, ela não nasce do bem-estar financeiro, ela não nasce em outra raiz, ela nasce de Cristo. Por isso que Paulo diz, a paz de Cristo. Portanto, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados para viver em paz. Crente que é crente, dificilmente você vai ouvir, rapaz, pastor, corre aqui que o irmão Renilson se pegou nos tapas com o irmão Cícero. Não, tem isso não. Não tem. Corre aqui que o irmão fulano se pegou nos tapas com o vizinho. Não tem. Crente tem paz. Não. Pode caluniar, pode perturbar, pode perseguir, pode mentir. Não tira a paz. Crente tem paz. Em paz também me deito. Salmos capítulo 4. Salmos de número 4. E logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar com segurança. Então, nada faz o crente santo perder a paz. Como membro do mesmo corpo, vocês são chamados para viver em paz. Crente que é santo, que vive em paz, ele não se atribula com pouca coisa. Não porque o senhor está com essa cara tão feia. Não, porque eu acabei de brigar com a mulher. Já é a quinta briga só essa semana. Meu amigo. Mas, como assim? Permitam, aí o 16 diz, que a mensagem a respeito de Cristo e toda riqueza preencha a vida de vocês. O que é que vai preencher vocês? A mensagem a respeito de Cristo. E toda a sua riqueza. Toda a riqueza que a mensagem tem. Qual é a riqueza que a mensagem tem? A mensagem tem um ensinamento da paciência. A mensagem tem um ensinamento da humildade. A mensagem tem um ensinamento da compreensão. A mensagem tem um ensinamento daquilo que eu preciso para ser santo. Pastor, eu não acredito que ninguém seja santo. Mas a Bíblia contém um texto bíblico que diz assim, Jesus disse, sede santo porque eu sou santo. Se Jesus disse sede santos porque eu sou, é porque ele está dizendo, se eu tenho condições de ser santo, você também tem. Então, nós buscamos a santidade. Aí Paulo diz no 16, que a mensagem a respeito de Cristo e a sua riqueza preenche a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Aconselhamento com sabedoria. Quem tem aconselhamento, quem não é com sabedoria não. A irmã Josefa chega para mim, a minha mãe 3 chega para mim, a Cícera chega para mim e diz, pastor, minha vizinha puxou uma tesoura para mim. Disse, minha amiga, minha irmã, só para dar um susto nela, você não tem um facão lá de 12 polegadas, não? Isso é um conselho miserável. É um conselho desgraçado. É um conselho insensato, burro. Eu estou provocando um incêndio onde já tem algo. Se algum irmão chegar para mim e dizer, o que é que o senhor me diz? Meu vizinho me ameaçou. Eu digo, procura. Quer que eu lhe ajude para vocês fazerem as pazes? Porque o crente só pode ter paz com Deus se ele tiver paz com o seu próximo. E a gente precisa entender isso. Crente. Quantas vezes eu já liguei para alguém que eu percebi que eu falei algo que a pessoa se chateou e eu não posso ficar intrigado de ninguém. E eu ligo para a pessoa 2, 3 dias depois, se você se chateou com aquilo que eu falei, me perdoa. E eu tinha razão que eu estava falando. Mas para não ver alguém chateado comigo, irritado comigo, intrigado de mim, e eu falar com ele não responder, para ter paz comigo, eu faço uma simples ligação. Ô pastor, pedir desculpa é a mesma coisa que pedir perdão, não? É parecido, mas não tem o mesmo peso. O pedido de perdão, ele está dizendo para a pessoa que está ouvindo que a senhora está reconhecendo um erro muito mais grave do que o pedido de desculpa. Quando eu peço perdão, tem um peso maior. A desculpa, normalmente, se você pedir desculpa, às vezes funciona como perdão, mas nem toda vez. A desculpa é quando você tropeça no pé de alguém e a pessoa ficou com o pé dolorido. Eita, desculpa, eu não vi. O perdão tem um peso mais sério. Então perceba,
Se tiver pergunta, pode perguntar, tá? Aconselhe com sabedoria. Cante salmos. Cante hinos. Entenda, Paulo está dizendo que os irmãos em Colossenses se revistam, perdoem, aconselhem com sabedoria, amem, e depois venham cantar, cultuar, adorar, enaltecer o nome do Senhor. Eu não posso vir adorar com o coração intrigado, com o coração perturbado, porque eu estou com raiva, não Cícero. Não! Então, depois que vocês fizerem isso, então cantem salmos, adorem, enalteçam o nome do Senhor. Mas, para encerrar, ele diz que cantem salmos com o coração agradecido. Sabe o que é o coração agradecido aqui? É o coração que está agradecendo mesmo por aquilo que ainda não recebeu. Como é que eu vou agradecer pelo presente que eu ainda não recebi? Mas eu acredito que eu vou receber, eu já estou agradecendo. E de forma tão verdadeira como se já tivesse recebido o presente. Então Paulo está dizendo aqui, sejam agradecidos, com o coração agradecido. Em tudo que fazem e dizem, façam em nome do Senhor, dando graças a Deus Pai por meio dele. Paulo está dizendo, tudo, irmãos de Colossos, que vocês fizerem, que vocês disserem, que vocês praticarem, façam em nome do Senhor. Se eu uso o cartão de crédito da Josefa Gama, e ela confia que eu use o cartão de crédito dela, é porque ela sabe que na data X eu vou cumprir com o pagamento daquela compra que eu estou fazendo. Eu não vou deixar o nome dela aí no SPC por causa de uma parcela que eu comprei no cartão dela e não paguei. Ela está deixando eu usar o nome dela para comprar no cartão de crédito dela. Paulo está dizendo aqui, tudo que vocês fizerem, não façam em outro nome. Façam no nome do Senhor. O tudo que vocês fizerem, tudo que vocês pedirem, tudo que vocês disserem, façam tudo no nome do Senhor, na direção do Senhor, na vontade do Senhor, no querer do Senhor. Ou seja, tudo que eu vou fazer, eu tenho que primeiro perguntar, Deus no meu lugar faria o quê? Jesus no meu lugar faria o quê? Será que Jesus ficaria intrigado de alguém? Você imagina Jesus intrigado de alguém? Você imagina Jesus sem amar alguém? Você imagina Jesus sem ser humilde? O dono do universo, o criador do universo, aceitou se encarnar, humilhou-se sobremaneira, disse Paulo, e se encarnou um corpo de ser humano, um corpo limitado. Ele deixou a sua glória, se encarnou para nos ensinar como ser na área do caráter, na área da postura, na área da decência, na área da humildade, na área da mansidão, na área da temperança. Ele nos deu a receita. Por isso que Paulo diz, sejam meus imitadores, porque eu sou cópia real de Cristo. Encerro dizendo, se você quer ser santo, procura ser santo, busca ser santo, está aqui a receita do bolo. Bata tudo no liquidificador e bote no forno e pode comer, que a receita é essa, para ser santo. Qual elas? Vistam-se de humildade, vistam-se de compreensão, vistam-se de mansidão, vistam-se de tudo isso que foi falado aqui, que eu não vou repetir para não tomar tempo, que você vai aprender a ser santo. Significa que eu não vou pecar mais nunca? Não estou dizendo isso. Significa que você vai estar colocando em você um protetor anti-pecado. Quando você querer pecar, eita, mas eu tenho que fazer tudo de acordo com Jesus, então Jesus não faria isso no meu lugar, então não vou fazer. Jesus não ia mentir se estivesse na minha condição, então não vou mentir. Jesus não ia enganar, então não vou enganar. Jesus não ia ficar intrigado, então não vou ficar intrigado. Jesus ia amar, então eu vou amar. Jesus ia abraçar, então eu vou abraçar. Jesus ia compreender, então eu vou compreender. Jesus ia ser manso, então eu vou ser manso. Tudo sejamos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Não sei se eu quero, por favor. Hoje vai bem prolongado, né? Vocês estão cansados, né?
Vamos encontrar o Senhor. Oremos, maravilhoso Deus, o Pai Todo-Poderoso. Agradecemos a Deus por essa maravilhosa palavra, esse grande time que foi nos conseguido neste mundo, Pai. Para o resto, agradecer a Ti, que o Senhor venha nos dar sustento através dos Teus anjos, protegendo cada um, Pai. Abençoa cada um que vier nesta noite ouvir a Tua palavra, que nós seremos agradecidos, em nome do Senhor Jesus, agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a Deus consolação do Espírito Santo seja com você, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. E domingo estaremos aqui para glorificar o nome de Jesus às 19 horas. E você que vai estar domingo diz amém. E até domingo, se Deus quiser. Deus abençoe e esteja com você, com a sua casa e família.